Vereador, vereadora, que bom. Vamos tirar um minutinho para a gente estudar. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar um pouco. Sou Cid Bezerra, sou especialista na área de vendas e marketing e trabalho à frente de equipes de vendas, formação de equipes já há 25 anos e é um prazer estar sempre conversando com todos vocês. Nessa aula, eu trouxe 3 pilares que podem nortear vocês para os próximos dias, semanas e os próximos meses, quem sabe, tá? Que são hábitos. Como eu posso criar um hábito que venha a agregar aos meus números, agregar valor à minha vida? Hábitos que sejam não só falando de hábitos saudáveis, como alimentação, esporte, não é isso. São hábitos de vendas. E sabe qual é a grande vantagem do hábitos de vendas? Quando você cria um hábito novo na área de vendas, o resultado é imediato. Segundo ponto, gestão de energia e tempo. Você tem que gerir o tempo, não só ele, mas a energia que você coloca para cada tarefa. Terceiro, vamos falar sobre alta performance. Primeira coisa, quando a gente fala sobre construção de hábito, né, a produtividade sustentável ela vem a partir do momento que eu crio hábitos estruturados. Eu penso nesse hábito de forma estruturada. Primeira coisa, ser proativo. O que é proatividade? Depende de você, meu amigo. Não depende de outra pessoa. Não depende do supervisor, não depende do gerente da concessionária, não depende da concessionária, depende de você. A proatividade, proativo, ele vem para dizer a você que o único e principal responsável pelo sucesso é você. O fracasso, ele é seu. E o sucesso também. Então, não reagir ao dia, mas sim você definir o que vai fazer no dia. Então, chegue uns minutos antes ou tire os primeiros minutos que você chegar na sua loja, na concessionária, onde for, e faça o seu planejamento diário. Proatividade. É você que tem que ir atrás do cliente, é você que tem que prospectar. Segundo, na realidade, comece com o objetivo em mente. Poxa, Siri, o que é que eu tenho que fazer hoje? Quais são as minhas metas? Quantos clientes eu tenho que prospectar hoje? Qual é a meta da minha loja? Qual é a meta da minha concessionária? Qual é a meta da minha equipe? Tenha clareza da sua meta diária, da sua meta de prospecção, de quantos agendamentos, de quantas ligações. Priorize tarefas de alto impacto. Não existe prioridades. Existe uma relação, mas a prioridade ela está lá em cima. Por isso que o nome diz prioridade. Primeiro. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Qual é o primeiro cliente que eu tenho que atender no dia? Quando você lista essas tarefas, você já começa a construir hábitos mais saudáveis que vão gerar ação no seu dia. Ação prática, por exemplo, o que é que você pode fazer? Na primeira semana, você tem que ter o planejamento do mês. Pegue a meta do mês, divida essa meta por semana, em seguida você vai dividir essa meta por dia. Quando você faz isso, meu amigo, fica muito mais fácil. Segundo ponto, para você gerenciar a energia e não só o tempo. É muito importante que a gente tenha isso em mente. A gente se preocupa muito com o tempo, mas às vezes eu coloco energia que não precisaria estar naquele tempo, naquela hora. E aí eu entro numa disfunção entre energia e tempo. O nosso cérebro ele tem uma neuroplasticidade. Poxa, Cid, eu até quase não falava neuroplasticidade. Você está falando línguas estranhas para mim. Não, eu vou explicar. A gente tem a capacidade de sempre aprender de forma ilimitada. A partir do momento que você repete os comportamentos, repete as emoções, tem uma frase que eu gosto muito que ela diz o seguinte: o que é repetido é valorizado. O que é repetido é valorizado. E eu posso até dizer, né, eu sempre digo para os líderes, o que é valorizado é repetido. Porque o nosso cérebro começa a criar hábito, que foi naquele ponto inicial. Tá? Quando eu trago essa repetição de comportamento, eu mando a informação para o meu cérebro dizendo, opa, se esse comportamento eu estou repetindo, que é proatividade, isso é um comportamento que eu posso repetir. Planejamento, eu posso repetir esse comportamento. Tem algumas pausas estratégicas no dia para você reavaliar. Então, eu tinha 10 clientes para atender hoje pela manhã. Eu consegui atender todos esses clientes. Isso é muito importante para que esse seu gerenciamento de tempo e de energia ele não seja desgastado. Sabe aquele vendedor que ele passa o dia todo com aquela sensação ruim de que deveria ter feito outra coisa e não fez? Isso é falta de planejamento. Por eu não ter planejamento,
Eu simplesmente pego as tarefas que vão chegando no dia a dia, no momento ou durante o dia, e eu vou interrompendo. Inclusive, as redes sociais, por exemplo, é muito perigosa. Né? A gente sabe, eu sempre digo isso no meu treinamento especialista digital. Só existe o drogado, aquela pessoa que consome a dopamina barata, e existe o que ganha dinheiro. Eu não posso deixar que a droga da dopamina barata atrapalhe o ganhar dinheiro, colocar dinheiro no meu bolso, tá? Reconheça progressos. Se você atendeu, se você foi bom, se você se conectou com o cliente, reconheça. Porque a partir do momento que você reconhece esse progresso, você manda a informação para o seu cérebro dizendo, opa, aquilo ali foi positivo, ele tende a criar um comportamento baseado nas recompensas, tá? Terceiro ponto, responsabilidade e foco em resultados. Eu tenho certeza que todos vocês receberam as suas metas do mês, da semana ou do dia. Todos vocês pegaram os resultados passados, fizeram análise e fizeram um planejamento para os resultados futuros. Então, quando eu tenho uma produtividade, não em fazer mais, tá? Isso é muito importante, mas em gerar resultado. Por quê? Muitas vezes eu estou em uma determinada função que aquela função não está gerando resultado. Por eu estar numa função que não está gerando resultado, eu tenho uma sensação de estar trabalhando, mas o resultado não vem. Eu sempre digo, né? É o cara panfletando lá. Ele panfleta, ele passa na rua entregando o panfleto, ele chega para o supervisor e diz, ó, supervisor, pode ir lá, eu trabalhei aquela rua toda. E de fato ele trabalhou. Só que ele entregou o panfleto. Não pegou contato, não conversou com o cliente, não se conectou com o cliente. Então isso não é ser produtivo. Por quê? Porque a produtividade dele não estava associada ao resultado. Tenha uma agenda blindada. Uma vez você fez o planejamento, dentro dessa sua responsabilidade, nós estamos falando do terceiro ponto, dentro dessa sua responsabilidade do foco em resultados, tenha uma agenda blindada. Fez o planejamento da sua agenda, você vai ter que seguir. Ó, inclusive tem uma regra da prospecção, que é a regra dos 30 dias, que está no livro Prospecção Fanática, de Jack Blount, que ele diz o seguinte, o que você prospecta em 30 dias, você colhe em média 90 dias para frente. Se você perder o dia, você pode perder a semana, perde a quinzena, perde o mês e o resultado não vem. Então é muito importante que você tenha concentração, a sua agenda esteja blindada. Lista de impacto. Então mantenha visível o que realmente move a sua meta para que você não deixe essas tarefas que vão atrapalhar o seu foco e resultado. Por último, mentalidade de alta performance. A mentalidade de alta performance, o Napoleon Hill, que é um autor que eu gosto bastante, ele fala naquele livro que ele tem, que é as 16 Leis de Napoleon Hill, que não tem ninguém que vença alguém que esteja determinado. Quem tenha verdadeiramente um porquê você está fazendo isso. Então, a intenção clara. Qual é o seu objetivo muito bem definido? Ele diz que é o objetivo muito bem definido. Quando a pessoa sabe o que quer. Tem outro livro também que eu gosto de indicar, que é Comece pelo Porquê. Comece pelo porquê, ele vai lhe ensinar a identificar por que você está fazendo isso. Por que você está trabalhando? Quais são os seus objetivos de vida? Quais são as suas causas? Qual é o seu propósito? O porquê? O que é que lhe move? Se você não tiver esse objetivo muito bem definido, você não tem mentalidade de alta performance. Por quê? O fracasso ele é seu, assim como o sucesso também ele é seu. É você que escolhe se você quer ter alta performance ou você escolhe se quer ter mediocridade. Está na mediocridade. Outra coisa, persistência. Não vai cair do céu, meu amigo. Você tem que ralar muito. Eu tenho uma trajetória de 25 anos na rede Honda, porque eu comecei no ano de 2000, 13 de abril de 2000, como cobrador de uma empresa que vendia na duplicata, as pessoas esqueciam de pagar, esqueciam de pagar, e eu ia cobrar. Só que antes de eu ser cobrador nessa concessionária lá na Motoeste, eu era lavador de carro, eu lavava os carros. Meu tio tinha um posto de lavagem ao lado da Motoeste, e eu lavava os carros dos vendedores e do diretor da concessionária. Só que de um certo dia eu fui lá e bati na porta dele e falei, me dá uma oportunidade de emprego. Eu bati na porta dele numa terça,
Quando foi no sábado da mesma semana, eu fui chamado. 13 de abril de 2000, eu construí uma trajetória de sucesso. Não cai do céu, persistência. Teve momentos também de eu falar assim, poxa, será que vai? Eu vou ter que desistir? Mas eu consegui. E você também vai receber muito não, porta na cara, o cliente não vai lhe responder, só que você tem que dizer, eu vou para mais um. Eu vou atender mais um cliente. E autoavaliação constante. Sempre você esteja identificando e corrigindo rapidamente a sua rota. Porque senão você vai se perder no meio do caminho. E é essa autoavaliação vai dizer, poxa vida, onde é que eu estou? Como eu era? Onde é que eu estou hoje? Onde é que eu quero chegar? Então é o antes, o durante e o depois. Fazendo isso, eu não tenho dúvida, esses passos, esses 3 pilares, e eu falei aqui 4 etapas para vocês. Um checklist rápido para vocês, para a gente finalizar essa aula. Revise as suas metas do mês e o progresso delas. Se você tem uma meta mensal, dividiu por semana, que dividiu por dia, você está batendo a meta diária? Se está faltando, se está positivo, como é que está? Diariamente esteja recalculando as suas metas e os seus números. Celebre, gente, as pequenas vitórias. Quem não sabe celebrar uma cota, uma venda de qualquer tipo de produto que seja, não vai saber valorizar quando você atingir o topo. As pequenas vitórias é o que constrói. Inclusive, eu sempre digo no treinamento seguinte: ninguém compra um produto, né? A gente compra a trajetória do seu produto. Como você começou lá atrás, como você chegou lá no ponto, saiu do ponto A para o ponto B, a gente compra essa transformação, essa trajetória. Então, celebre pequenas vitórias. Elimine ou delegue tarefas que não fazem parte com o seu trabalho. Garanta equilíbrio entre trabalho, descanso, desenvolvimento pessoal, fazer isso aqui que vocês estão fazendo, parar um pouquinho para estudar é valiosíssimo. Cuide da sua saúde, cuide da sua família, que isso vai lhe ajudar bastante. E ajuste as suas prioridades conforme as demandas forem surgindo. Foi uma demanda de importância, você absorve e vai para cima. Não foi de importância, você deixa para depois. Lembre-se, eu tenho que listar as prioridades e eu ter a primeira, depois eu vou riscando e vou fazendo, tá bom? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu digo o seguinte: quem se conecta vende e quem some vira estoque. Espero ter ajudado. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.